veio mais a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aholá, a mais velha, e Aholibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aholá, e Jerusalém é Aholibá. E prostituiu-se Aholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã Aliobá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com suas impundícias, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalparam os teus seios, por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coá
E todos os filhos da Assíria, com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados, senhores, todos eles, montados em cavalos. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor, com paveses, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição, trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que te odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma. E eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice da tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás. Porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esquecestes de mim, e me lançastes para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aholá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteram, e o sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro. E eis que vieram, por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos, e te ornastes de enfeites, e te assentastes sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles? E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aholá e a Aholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos.
Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao deserto, ao desterro e ao saque. E a multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas. Eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Põe a panela ao lume, põe-na, deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue estará no meio dela, sobre uma penha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentiras se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura. Nunca mais serão purificada. Nunca mais serás purificada a tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura, não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhe disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário. A glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis
como eu fiz. Não vos cobrireis os lábios, e não comereis pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá, que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo das suas almas, com seus filhos e suas filhas. Neste dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor.